E para aquelas mulheres, então, né, que têm fome toda hora, quais seriam umas opções legais, assim, de lanches intermediários, que lanches, normalmente, eu acho que é uma dificuldade, que elas poderiam fazer uso, ou na verdade, o que você acha que seria interessante elas aprenderem, né, a saber escolher para fazer uma boa refeição nesses momentos? Nossa, é uma pergunta muito legal e até difícil de responder, às vezes, de uma maneira direta, né, Carol? Vamos ver se eu consigo ser clara. Porque, assim, a gente está falando aqui de qualidade da refeição. Então, por exemplo, inserir proteínas, fibras, gorduras na refeição ajudariam nessa questão de não sentir fome toda hora. Mas uma outra coisa que eu ensinaria a elas, né, além dessa questão de qualidade, seria em relação ao volume da refeição. Quando eu estou falando de volume, eu estou falando aqui de quantidade, do peso do alimento. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, aquela história das nuts, de lanches intermediários, as castanhas, né, aqueles punhadinhos com frutas secas também, que é muito comum as pessoas consumirem de lanche, né? Eles Sim. têm um volume pequenininho, mas eles têm um valor calórico alto. E às vezes as pessoas, quando consomem só essa quantidade pequenininha, sentem fome, por mais que elas sejam ricas em calorias. Elas demoram algum tempo para falar, pô, estou satisfeita. Por quê? Porque um dos mecanismos que a gente tem, né, de sinalização de estou satisfeito, né, do nosso corpo, não preciso mais comer, é a distensão do estômago. Então, ter um volume lá para distender esse estômago faz diferença. Então, olha que diferente seria eu colocar só as nuts ou acrescentar junto com essas nuts uma fruta, por exemplo, uma banana, né, que já tem um peso maior, que já tem um volume maior, que tem uma quantidade de água maior, né, e gera uma distensão maior no estômago. Acaba sendo, né, uma combinação às vezes mais interessante do que só ficar aumentando essa quantidade de nuts. Não sei se eu fui claro ou não na minha Sim, explicação. sim, sim, porque então igual você tinha comentado, né, além de a gente escolher então refeições que contenham junto ou proteína, ou gordura, ou fibras, elas têm que ter uma quantidade suficiente para você distender o estômago, porque senão você também vai ter essa sensação de que tá com fome, Toda hora. toda hora, Você né? comeu pouco, né? Que foi insuficiente. E você consegue dar exemplo de refeições assim para ajudar a gente? Você falou essas nuts com frutas, algumas outras que você consegue para dar saciedade para as pessoas? Podemos pensar, então vamos lá. Sempre que a gente conseguir inserir frutas, verduras, legumes nas nossas refeições, a gente adiciona volume, sem adicionar tantas calorias, e ao mesmo tempo a gente também tem uma grande adição de fibras. Então, são dois fatores que ajudariam nessa questão de saciedade. Então, se a gente estiver pensando, por exemplo, em lanches, em café da manhã, frutas acaba ficando um pouco mais fácil da gente visualizar isso, né? Sempre tentar Sim, inserir essas frutas, mas de preferência elas in natura, né? Elas frescas. Por quê? Porque as secas, elas não têm água. E a água você perde volume. Então você você acaba comendo uma quantidade maior. E se a gente estiver pensando nesse processo de emagrecimento, talvez não seria uma boa estratégia, né? Então por isso que inserir as frutas frescas seria uma boa opção. Complementando esses lanches, né? Além das frutas, porque as frutas por si só, elas não vão segurar a fome por muito tempo. Aí a gente pode pensar em adicionar aí essas fontes de proteína e gordura. Então adicionar castanhas, pasta de amendoim, ou ovos, ou laticínios, queijo, leite, iogurte, dependendo do seu dia inteiro, das suas preferências, ele poderia ser daí os desnatados ou os integrais, né? Teria que ser avaliado isso. Em relação às refeições principais, a gente poderia pensar em pratos completos mesmo, né? Com salada, verduras, legumes. Seria alimentos fontes de carboidrato, então ter um arroz, ou um macarrão, uma batata, uma mandioca, uma mandioquinha. Tentar inserir daí também as proteínas, né? Que podem ter origem animal ou vegetal, então adicionar os grãos, né? Feijão, grão de bico, ervilha, soja em grão, ou então as carnes, ovos, frangos, peixes. Então vamos pensar, resumindo isso, que poderia ser. Poderia ser um arroz com feijão, né? Um filé de frango, uma salada e legumes. Mas poderia ser um quibe com legumes e o hummus, né? Que é aquela pasta de grão de bico. Seria uma refeição legal também. Tudo vai depender do que você gosta de comer aí, né? Mas acho que tem uma infinidade de combinações que a gente consegue fazer para gerar, de fato, essa saciedade, não ficar só naquele grelhadinho com a salada, que na grande maioria das vezes não tem aquele peso que auxilia nessa questão de distensão, né, do estômago e dá essa sensação de saciedade. É claro que vai depender muito do que você coloca na sua salada, mas a grande maioria das pessoas só sim, sim. associa salada a folhas, né, então... Eu acho que, não, acho que você conseguiu dar bastante exemplo. Acho que o mais comum de lanche da tarde que deve ter em casa, né, deve ser o pão, né? Então, assim, só lembrar que se associar, acho que o pão com outras coisas, né? De repente, um pão com ovo, com queijo branco, né? Fica Uma mais vitamina, vitamina. um Mesma iogurte... coisa, a tapioca que as pessoas estão acostumadas, né? Então, fazer uma tapioca com associada ou uma proteína, né? Na minha cabeça só vem ovo, Ana.
Então, assim. É que você gosta de ovo também, Ovo, né, então, Carol? sim. Então, mas assim, ovos e Mas queijo. pode ser uma pasta Uma vez de romos, a pasta de grão de bico ajuda bastante.